A frente 1, dando continuidade, módulo 45, a soma dos termos de uma PA, tá? Então, por exemplo, se uma PA tem 5 termos e eu quero saber a soma desses 5 termos, basta somá-los. Mas se uma PA tem 100 termos, se eu for fazer um a um, eu vou só perder tempo. Para isso existe propriedades e fórmulas para eu poder trabalhar com mais facilidade, tá? Então, para isso tem a fórmula da soma dos termos de uma PA. Que diz a fórmula da soma dos termos de uma PA? Sn, que é a soma dos termos, é igual a 1 mais An vezes N sobre 2. Lembrando que A1 é o primeiro termo, An é o último termo, N é o número de termos, tá? Então, basta ter os valores e substituir. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA menos 2, menos 4, menos 6. Então, eu tenho aqui, ó, inicialmente, uma progressão aritmética. Essa progressão aritmética, ela é menos 2, menos 4, menos 6 e reticências, tá? Se eu quero saber o Sn, vamos conhecer quem que eu tenho, tá? Então, olha lá. O A1, eu sei que é menos 2, tá? A razão, eu sei que é A2 menos A1. Então, menos 4 menos menos 2 vai dar menos 4 mais 2, que vai ser menos 2, tá? Se eu quero calcular a soma dos 20 primeiros termos, então essa PA tem 20 termos, ok? Então, o que que eu quero? A soma desses 20 termos, ou seja, eu quero S20, tá? Então, como primeira parte, eu quero lá, ó, Sn é igual a 1 mais An vezes N sobre 2, tá? Então, vamos lá. Se eu quero S20, a minha fórmula ficaria A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Muito bem. Eu tenho A1? Tenho. Eu tenho N? Tenho, que é 20. Mas eu tenho o 20º termo dessa PA? Não. Então, eu preciso calcular o 20º termo dessa PA. Através do quê? Através da fórmula do termo geral, tá? Qual que é a fórmula do termo geral? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, se eu quero A20, a minha fórmula ficará A1 mais 19R. Para quem não se lembra, então, ó, esse termo é um a menos que esse pela fórmula do termo geral. Então, basta substituir. Então, quem será o 20º termo? A1 menos 2, mais 19 vezes a razão. A minha razão é negativa, eu coloco entre parênteses, tá? Já vimos lá que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Então, o 20º termo será menos 2. 19 vezes 2, 38. Sinais diferentes, negativo. Portanto, o 20º termo será quanto? Menos 40. Tenho o 20º termo, volto aqui e substituo, eu vou substituir no S20. Quem é o A1? Menos 2, certo? Agora, quem é o 20º termo, que é o A20? É menos 40. Com mais aqui, vai ficar menos 40. Vezes 20 sobre 2. Agora, eu tenho tudo o que eu preciso. Dentro do parênteses, menos 2 menos 40, menos 42. 20 dividido por 2, 10. Então, a soma dos 20 termos será 42 vezes 10, menos 420. Ah, mas eu posso ter uma soma negativa? Posso, se eu estiver somando números negativos, como estão aqui, ó,
a soma será um número negativo, tá? Então, tranquilo de fazer. Vamos ao segundo exercício. Olha o que ele diz. Um anfiteatro tem 12 fileiras de cadeiras. Na primeira fileira, 10 lugares, na segunda, 12, na terceira, 14 e assim por diante. Isto é, cada fileira a partir da segunda tem 2 cadeiras a mais que a da frente. O número total de cadeiras é. Então, o que ele quer saber aqui, pessoal? Ele quer saber a soma total de cadeiras que há nesse anfiteatro. Então, vamos ver. Ele tem 12 fileiras, tá? Então, vamos lá. Na primeira fileira eu tenho 10 lugares, na segunda, 12, na terceira, 14 e assim sucessivamente. É uma sequência numérica, tá? Nessa sequência numérica, eu preciso observar se ela é uma sequência numérica ou ela é uma progressão aritmética, tá? Que posteriormente nós vamos ver se também ela é uma progressão geométrica. Então, o que está acontecendo aqui? Ele diz que a partir da segunda tem 2 cadeiras a mais que a da frente. Então, dá para perceber, ó. 12 menos 2, 10, 14 menos 2, 10. É uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 10, tá? E a razão é 2, certo? E aí o que ele fala? Se o anfiteatro tem 12 fileiras de cadeira, tá? Eu tenho que aí o N vale 12. Então, o que ele quer? Ele quer a soma das cadeiras dessas 12 fileiras. Se o N é 12, eu quero saber o S12. Muito bem. Exatamente da mesma forma que a anterior, tá? Então, o que eu vou pôr? SN. Quem é SN? A1 pela fórmula, mais AN vezes N, tudo isso sobre 2. Se o N é 12, a minha fórmula ficará S12 é igual a 1 mais A12 vezes 12 dividido por 2. Então, agora eu começo a pensar o que tenho na fórmula. O A1 vale 10. O N vale 12. Porém, eu não tenho o A12, que seria o 12º termo. Então, como que vamos resolver o A12? Então, ó, pela fórmula do termo geral, é A1 mais 11R, tá? Então, agora é só substituir para achar o A12. Quem é o A1? 10. 11 vezes, quem é a razão? 2. Então, quem será o 12º termo? 10 mais 11 vezes 2, 22. Então, o 12º termo será quanto? 32. Achei o 12º termo. Substituo aqui para achar a soma dos 12 termos. Quem é o A1? 10. Quem é o A12 que acabamos de achar? 32. Vezes 12, dividido por 2. Então, agora, S12 será 10 mais 32, 42, vezes, percebo que aqui dá para simplificar, vai dar 6. Então, a soma dos 12 será 252, tá? Então, será a alternativa B. Percebem que ambos, tá? Tem o mesmo trabalho a fazer aí, vamos dizer, tá? Aplicação de fórmula da teoria básica da soma dos termos de uma PA. Seguindo o nosso terceiro exercício, o que fala o nosso terceiro exercício? Ele fala assim, ó, um problema do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021
em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. Então, ó, eles já falam, ele dá uma grande informação, ó, crescimento constante, tá? Se ele está crescendo constantemente, o aumento é o mesmo, tá? O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, lendo a tabela, lendo o quadro. Em 2012, a produção foi de 50,25 toneladas. Em 2013, 51,50 toneladas. 2014, 52,75 toneladas e 2015, 54 toneladas. Vamos ver o que ele fala. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de, tá? Então, ele quer a quantidade total de arroz. Se ele quer a quantidade total de arroz, ele quer a soma dessa quantidade que foi produzida, tá? Então, vamos ver o que pede o exercício, ó. Ele tem a seguinte sequência: 50,25, 51,50, 52,75, 54 toneladas, tá? É uma sequência numérica em que o primeiro termo é 50,25 e há um crescimento constante entre eles aí. Então, eu percebo que está tendo um aumento, tá? Se for o mesmo aumento, eu sei que ela é uma progressão aritmética. Então, ó, 51,50 menos 50,25 vai dar 1,25. 52,75 menos 51,50 vai dar 1,25. Então, ela é uma PA cuja razão é 1,25 toneladas ao ano. Ele está aumentando, tá? Então, ele quer saber, tá? A soma total desse tempo todo aí, ó. De 2012 a 2021, conta o ano de 2012. Então, eu tenho 10 anos. Então, o que o exercício quer? SN ou o S10, certo? Então, exatamente a mesma coisa, tá? Porém, ele se apresenta como um problema aí. Então, o que eu vou fazer? SN é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. Se o N vale 10, então o que ele vai ficar? S10 é igual a 1 mais a 10 vezes 10 dividido por 2. Da mesma forma que o anterior, vocês percebem assim, ó, o A1 vale 50,25, mas o A10 eu não tenho. Então, eu preciso achar o A10. Como é que eu vou achar o A10? Pela fórmula do termo geral. Quem é? A10 é igual a 1 mais 9R, sempre um a menos que o anterior. Então, vai ficar, ó, A10 é igual, o A1, 50,25, mais 9,125. A única coisa é que esse exercício tem decimal, então a gente tem que tomar cuidado com o decimal, tá? Então, A10 será 50,25 mais 9 vezes 1,25 vai dar 11,25. E se eu somar 50 mais 11,25, eu vou obter 61,50. Tá? Então, no ano de 2021, que é 10 anos aí, a produção, né, será de 61,50 toneladas. Ele quer achar a soma total nessa produção.
Então, substituo, tá? Quem é a 1? 50,25. Quem é a 10 que acabamos de achar? 61,50. Vezes 10, tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar a soma dos 10, 50,25 mais 61,50 vai dar 111,75. Vezes 10 dividido por 2, 5. Então, agora, 111,75 vezes 5 vai dar 558,75. É a quantidade de toneladas, né? Seria a projeção aí para esses 10 anos. Então, seria a alternativa D. Isso é usado nas projeções do agronegócio? Com certeza, tá? Então, vamos lá. Número 4, olha o que ele diz, teórico esse. Numa progressão aritmética de 100 termos, A3 é igual a 10 e a 98 é 90. A soma de todos os termos é. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que ele nos deu. Ele fala assim, ó. Essa PA tem 100 termos. Ele diz que o A3 é igual a 10 e o A98 é igual a 90. Ele quer saber a soma de todos esses termos, tá? Então, o que o exercício quer? SN, tá? Ou S100, certo? Bom, pela soma dos termos, eu tenho que A1 mais AN vezes N sobre 2, tá? Se ele quer o S100, ele vai ficar assim, ó. A1 mais A100 vezes 100, né? Que o N vale 100, dividido por 2. Então, vamos lá. Vamos à dificuldade do problema agora, tá? Eu tenho A1? Não. Eu tenho A100? Muito menos. O que eu tenho? A3 e A98 apenas, tá? Então, de alguma forma... E também não tenho a razão para poder sair na fórmula do termo geral, né? Porque eu poderia cair num sistema, mas eu não tenho a razão. Então, o que eu posso trabalhar aí? Vamos pensar, tá? Se eu tenho uma PA de 100 termos, eu teria a seguinte PA: A1, A2, A3, A4, até chegar no 100º termo, tá? E nós aprendemos uma teoria que fala sobre a soma dos termos equidistantes dos extremos, tá? Então, por exemplo, eu tenho 100 termos, eu posso dizer que aqui, ó, é o A99, aqui é o A98, que por uma... não é uma coincidência, o A98 foi dado aqui e o A3 também foi dado aqui. Então, aí eu já começo a chegar numa situação legal. Que diz a propriedade dos extremos? Ó, A1 mais A100 é igual a quem? A2 mais A99, que é igual a quem? A3 mais A98, certo? Que é igual a A4, que A4 mais A97. Até se eu quiser colocar, ó, A4, tá? Mais A97. E assim sucessivamente.
Então, o que eu posso observar aqui, ó? Que A1 mais A100 é igual a 2 mais A98, que é igual a A3 mais... Opa, que é 99. A3 mais A98, que é igual a 4 mais A97. Tá? Então, agora, eu tenho que perceber o seguinte, ó. Eu preciso disso, mas eu tenho isso. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que A1 mais A100 é a mesma coisa que A3 mais A98. Então, eu posso dizer que A1 mais A100 é igual a A3 mais A98. Então, agora me dá uma situação interessante, tá? Quem é A3? É 10. Quem é A98? 90. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que A1 mais A100 vai ser quanto? 100. Certo? Ó, A1 mais A100, que é igual a 100. Que é esse valor aqui que eu tenho na soma do 100. Então, quer dizer que onde eu tenho A1 mais A100, eu posso substituir por 100. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula, a soma agora? Olha lá, A1 mais A100, eu sei que é quanto? 100 vezes 100 dividido por 2, tá? Então, a soma dos 100 termos, 100 por 2, vai dar quanto? 50. Vezes 100, eu tenho aqui uma soma de 5.000. Alternativa D. Mais um pouquinho trabalhoso, mas tranquilo de fazer, certo? Seguindo para o nosso último exercício, olha o que ele fala, tá? Calcular a soma dos múltiplos de 9 compreendidos entre 66 e 246. Então, eu tenho aqui, ó, uma sequência numérica de 6 até 246, tá? Porém, o que ele fala? A soma dos múltiplos de 9, certo? Se eu estou falando se ele é múltiplo, ele também é divisor. Então, eu preciso saber, entre 6 e 246, quais são os múltiplos de 9 e, a partir daí, formar uma nova sequência numérica que será uma PA de razão 9, tá? Então, a partir do 66 aqui, ó. Opa. A partir do 66, qual é o primeiro múltiplo de 9? É só ver a tabuada do 9, tá? A partir do 66, o primeiro múltiplo de 9 é o 72. Como que eu sei? Somar os algarismos, se for múltiplo de 9, é divisível por 9. Qual é o próximo? 81. Qual é o próximo? 90. Opa, interessante. Agora, 246 é múltiplo de 9? Não. Vou somar, ó. 6 e 4, 10 e 2, 12. 12 não tá na tabuada do 9, tá? Um número que antecede o 246, que é múltiplo de 9, é o 243. Como eu sei? Basta somar. 4 e 3, 7, 8 e 9. 9 tem na tabuada do 9. Portanto, agora eu tenho uma PA, ó, 72, 81, 90 e o último termo, 243. O que ele quer saber? A soma desses múltiplos de 9 aí, tá? Então, eu sei que o A1 é 72, a razão é 9, o último termo é 243, tá?
como eu não sei quem é, eu sei que o AN vale 243, certo? Então, eu só não sei quem é N, tá? Então, vamos lá. Para achar a soma, o que eu preciso? A1 mais AN vezes N dividido por quanto? Por 2. Então, vamos lá. Eu tenho A1? Tenho. Quanto vale? 72. Eu tenho a N? Tenho. Quanto ele vale? 243. Mas eu tenho o N? Não. Então, como eu vou fazer para achar o N? Através da fórmula do termo geral. Qual é mesmo? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, substituo. Quem é a N? 243. Quem é a 1? 72. Quem é N? É quem eu quero. E quem é a razão? A razão é o quê? 9. Porque o que eu estou falando? Múltiplos de 9. Aplico a propriedade distributiva, ele vai ficar 243 é 72, 9N menos 9, tá? Então, eu tenho que é 243, agora é só fazer, né? 72 menos 9, 63, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? 9N mais 63 é 243. 9N será 243 menos 63 vai dar 180. Portanto, o N vale 20. Então, temos 20 termos múltiplos de 9 entre 66 e 246. Eu quero a soma de todos eles. Então, eu quero, no caso, o S20. Como é que vai ficar? A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Agora eu tenho tudo. Quem é A1? 72. Quem é A20, que é o último termo? 243. Vezes 20, tudo isso dividido por 2. Então, agora, tá? 72 mais 243, eu tenho aqui 315. Vezes 20 dividido por 2 dá 10. Então, a soma dos 20 será quanto? 3.150. Ok?